sobre a parte textual da produção de vocês. Porque vocês sabem que o texto tem uma parte pré, pós e uma parte textual. A parte pré-textual seria então a introdução, a pós a conclusão e a parte textual é o corpo do texto, ou seja, o desenvolvimento. Como nós já falamos em outras aulas, não é que o desenvolvimento represente a parte mais importante do seu texto, não. Todas as partes do texto são importantes. É que no desenvolvimento você tem uma margem maior de erro, porque ele é, primeiro, a parte mais extensa do seu texto e, segundo, é ali que você vai argumentar. Então, é ali que você vai mostrar para o leitor do seu texto se você tem conhecimento ou não. Por isso que é uma parte mais passível de erro, tá? Então, primeira questão, tema e tese. Moçada, há que se fazer uma diferenciação muito grande entre os dois termos, porque muitas vezes vocês entendem como uma coisa só, não é? O tema, na proposta do Enem, nós sempre trabalhamos com a perspectiva da proposta do Enem, o tema vem ali na própria proposta de redação. No caso do Enem, ele vem em forma de frase temática, aquela frase que aparece em negrito, né? Então ali você vai ter o tema. Toda vida você vai ter um grande tema. Então, por exemplo, naquela proposta como manter um sistema de saúde público de qualidade no Brasil, qual que era o grande tema? Sistema de saúde pública. Esse era o grande tema. E em relação ao grande tema, o que acontece? Acontece que se ele não aparece na tua redação, você fugiu ao tema, e aí é zero. Naquela redação do Enem, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, o grande tema era internet. Você poderia não falar sobre o que você quisesse, você só não poderia não falar sobre internet ou alguma palavra que fosse do mesmo campo semântico. O que aconteceu? Teve gente que passou o texto inteiro falando de tecnologia, tecnologia, tecnologia. Acontece que tecnologia não é sinônimo de internet. O que aconteceu com esse cidadão? Fugiu ao tema, zero. Redação não tem nem, ela não recebe nem nota por competência, já é zero direto. Então o tema, na verdade, ele é o quê? No caso do Enem, ele vai aparecer por intermédio da frase temática. A tese, o que é a tese mesmo? Isso aí é a ideia principal do texto, é aquilo que você pensa sobre o texto. Então, por exemplo, sobre a descriminalização do aborto. Bom, eu acredito que tem que ser descriminalizado sim, porque em um país em que existe liberdade para praticamente todas as ações, a mulher ainda tem a dela cerceada, ela ainda não manda no próprio corpo. Beleza, essa é a tua tese, isso é o que você pensa sobre o assunto. É lógico que nós, como somos espertos, a gente já divide a nossa tese em D1 e D2, para a gente já ter os nossos dois argumentos de discussão. Então, no nosso caso, a tese já vem dentro de D1 e D2, mas o que é a tese? A tese é aquilo que você pensa sobre o assunto. Argumentação e citação. Moçada, já falei isso para vocês. A citação, ela é o biscoitinho que você vai dar para o corretor, para pontuar em C2. Ela é um plus, ela é um a mais. Mas ela não é a parte mais importante do seu texto. A citação, ela deve vir para quê? Para corroborar aquilo que você escreveu e não o contrário. Tem muito aluno que enche o texto de citação e de autoral. O que é autoral? Autoral é aquilo que você mesmo escreve. De autoral tem pouca coisa no texto. Vocês têm que se lembrar que a parte mais importante é a parte autoral. A citação, a exemplificação, utilização de dados estatísticos vem para quê? Para fortalecer a redação e para você pontuar em C2. Nesse sentido, é altamente importante vocês se lembrarem que a citação, dado estatístico, analogia com outras áreas do conhecimento,
tem que estar diretamente ligada ao assunto do teu texto, aquilo que você está escrevendo. Não adianta você estar falando ali sobre problemas de moradia, por exemplo, e você me citar o John Lennon com "É fácil viver de olhos fechados". Não casou, não deu certo. Então, uma citação que não casa com o assunto, que não casa com a argumentação, ela serve para quê? Gente, ela não serve para nada. Ela é só um badulaque que vem a mais ali e não mobiliza nada no seu texto, não vai te ajudar a pontuar, não vai te ajudar, porque não é só você jogar informação de maneira aleatória. Se ela não tiver casada com o assunto, ela não te ajuda a pontuar. Então, a citação, o dado estatística, a exemplificação, conhecimento de outras áreas que você trouxer para dentro do texto tem que estar ligada no assunto. Tem que estar diretamente ligada no assunto. Certo? Que senão não pontua, que senão não mobiliza, não faz diferença nenhuma. Citação de autoridade. Observe que tem ali um ponto de interrogação. O que é considerado uma citação de autoridade? Bem, no primeiro momento, citação de autoridade é aquela que você usa a fala de algum autor renomado, um jornalista renomado, de algum dos grandes nomes das ciências. Então você usa, por exemplo, Einstein. Ele, dentro da área dele ali, ele é topzera, né? Você usa o Freud, também outro. Você usa o Bauman. Então todos os pensadores, dentro das suas áreas específicas, eles são referência. Então é citação de autoridade. Toda a vida você tem que usar a citação de autoridade? Gente, existem os exemplos práticos que podem ser utilizados. Lógico que você não vai colocar, pelo amor de Deus, na redação, porque a minha vizinha falou. A sua vizinha, eu acho que não pode ser considerada alguém de renome. Ela pode ser até legal, te dar bolo e tal, mas não é alguém que pode ser citado. Mais exemplos práticos que você pode utilizar. Como isso? Especialmente nas questões que são autoexplicáveis, ou questões de causa e consequência, né? Alguma coisa que a própria prática se justifica. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim, lá tem uma tomada. Se eu disser para vocês assim, eu vou abrir um clipe que tem dentro da minha bolsa ali, vou abrir aquele clipe de metal e vou colocar lá dentro da tomada. Vocês vão dizer imediatamente: professor, não faz isso não, porque dá choque. Isso aí, é lógico que existe toda uma explicação da física para isso aí. O professor Fausto poderia até fazer uma explicação bem bonita para nós, mas nós, nesse momento, a gente vai usar o empirismo. Por quê? Como que eu sei que dá choque? Porque eu já tomei. Eu já tomei choque dessa maneira, colocando coisa na tomada. Então tem algumas explicações que elas advêm do mundo prático, do empirismo, da observação. E elas também são válidas. Elas não são citação de autoridade, mas elas também são válidas. Como um extra, como conhecimento de outras áreas que você traz para o texto. Então também pode usar, tá? Em relação à argumentação, gente. A gente sempre fala em argumento sólido, argumento robusto. O que seria isso? Observa assim, ó. Todas as vezes que o corretor vai ler um texto, ele já fica buscando ali a contra-argumentação. Por que ele faz isso? Que ele fica buscando a contra-argumentação? Para ferrar com a sua vida? Vai um pouco além. Por isso aí também, mas vai além. Ele vai procurar o contra-argumento para testar a solidez do seu argumento. Porque quando um argumento é sólido, ele dá trabalho para arrumar um contra-argumento. Ele gera um pouco de trabalho. Existem argumentos que eles são assim, casinhas de areia. Eles são extremamente frágeis. E eles podem ser desconstruídos muito facilmente. O argumento sólido não. O argumento sólido dá trabalho para ser desconstruído. Dá muito trabalho. Então, por exemplo, se você pega... A gente já falou sobre isso. Se você pega o tema... as cotas nas universidades públicas, e você é contrário às cotas, tudo bem, tranquilo. Mas se você usa como argumento que as cotas aumentam o preconceito, uma vez que
elas estão dizendo que os negros não têm capacidade de entrar na universidade se não for via cota, esse é um argumento extremamente frágil. Por que ele é extremamente frágil? Porque as cotas não foram criadas levando-se em consideração critérios intelectuais. Elas foram criadas pensando em uma pesquisa de mais de 10 anos que constatou que no Brasil a pobreza extrema tem uma cor e essa cor é preta. Tem muito mais negro pobre, muito pobre, do que branco, muito pobre. Então aí você vai discorrer sobre tudo isso e o argumento de que é intelectualmente inferior não se constitui, não se segura. Ele não pode ser usado. Ele não pode ser usado. Agora, se você me diz que você é contra, porque as cotas aumentam, que você é contra a codificação, porque elas aumentam a animosidade social, e aí você vai nessa vibe, aí tudo bem, você tem como discutir. Esse segundo argumento, o primeiro não. Certinho? Então, fica aí, leia bastante, que vocês só vão ter argumentação consistente por intermédio da leitura. Assistam o jornal, leiam romance também, que ajuda a questão vocabular, beleza? Vou ficando por aqui. Beijo, até mais.